Olá pessoal, está começando mais um Vortigo Talks e o episódio de hoje vai tratar de micro SaaS. Todo mundo conhece o conceito de SaaS, né, software como serviço, mas e micro SaaS? Você já ouviu falar desse conceito? Sabe a diferença entre um SaaS e um micro SaaS? Pois é, esse é o assunto de hoje e para falar sobre esse tema nós trouxemos o Bruno Okamoto. Ele é um empreendedor da área de tecnologia e ele há poucos meses lançou a primeira comunidade de micro SaaS no Brasil. O bate-papo ficou bem legal e confere aí como é que foi a conversa. Bruno, bem-vindo ao Vortigo Talks. Tudo bom, Thiago? Joia, tudo certo. Bruno, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu sempre abro esse bate-papo pedindo para tu falar um pouquinho da tua história. Eu sei que tu é empreendedor, tu fundou uma startup e recentemente tu abriu uma comunidade de micro SaaS, que é o tema aqui do nosso episódio de hoje, para a gente contar a tua história aí até esse momento que tu estás hoje. Se puder fazer esse breve resumo aí, seria bacana para a nossa audiência. Claro, cara, obrigado pelo convite e prazerzaço estar aqui com vocês. É, assim, a história longa, resumida, né? Eu tive a oportunidade de 2012 morar um ano na França. E nesse um ano que eu morei, eu fui com meu próprio dinheiro e suado, né? E tinha lá meus 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. E foi um ano muito louco, assim, na minha vida, porque eu, cara, passei pegando carona na estrada, viajei um monte de país, foi uma viagem bem roots, digamos assim, foi uma experiência muito boa. E nisso me permitiu conhecer muita gente de diversos cantos do mundo e abriu muito minha cabeça, assim, e me fez pensar de quão pequeno é o mundo, na verdade, né, cara? E Verdade. aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei decidido a trabalhar com coisas que trabalhasse com essas conexões. E aí foi quando eu me descobri apaixonado por um tema que estava surgindo na época chamado economia criativa, ou gig economy, né? Que é essas economias de freelancers, de marketplaces, e estava bem no auge, assim. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Amei, assim, o tema da economia criativa e comecei a estudar. E na mesma época surgiu uma oportunidade para trabalhar no Ebanks, que era uma startup que na época tinha 34 funcionários e Lá de Curitiba, né? hoje deve ter 34 mil. É, Mas eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros funcionários e trabalhei um ano lá direto com o Afonso, que era o CEO, na época. E aprendi muito sobre esse mundo de startups, sobre a Endeavor, sobre vendas. E aí foi quando eu tive a ideia da minha primeira startup, da minha segunda startup, na verdade, chamada Eu Nerd. E na época era Encontre um Nerd, né? Então a minha ideia era bem simples, era construir um portal que mães e avós pudessem contratar um serviço de informática, porque a gente sabe que o pessoal um pouco mais velho tem dificuldade, às vezes, de falar o linguagem técnica, né? Mesmo indo, às vezes, um técnico na casa da pessoa, a pessoa não sabe nem o que é formatar um computador, o que é fazer um backup, né? E uhum. na época não tinha nenhum portal assim. Na época era um serviço ainda meio dinossauro, né? Você tinha que levar o computador num monte de loja, ficar fazendo orçamento, você nem sabia o que o cara faria com o seu computador lá. Ele falava, deixa aí um dia, mas sem pegar. Aí você pensa, pô, e aí, né? Então, assim, a minha ideia, eu não sou desenvolvedor, sou formado em relações internacionais, não sabia nada de desenvolvimento, mas sou um cara curioso, assim. Então, eu passei, tipo, um mês vendo vídeo no YouTube e montando um site em WordPress lá, meu MVP, digamos, e lancei ele enquanto trabalhava no Ebanks. E, cara, um dia esse meu MVP começou a pipocar de gente, assim, entrando e pedindo serviço, e como era uma landing page, caía tudo no meu e-mail, eu tinha que ir no WhatsApp e ficar abrindo mensagem, procurando técnico, porque um jornalista resolveu fazer um artigo sobre o portal, porque ele achou muito engraçado o nome Encontra um Nerd. E aí foi quando começou a minha trajetória na minha startup, isso foi há 8 anos atrás. Hoje a Eonerd já é uma empresa consolidada, né? Hoje o foco ela evoluiu, ela saiu de B2C, a gente foi para B2B2C, depois a gente pivotou e foi para PME, né, no B2B, e aí depois, no quarto ano de empresa, nessas idas e vindas de bater a cara na parede e reerguer negócio, a gente se encontrou como Product Market Fit, né? E aí a empresa começou a crescer dentro do mercado enterprise. Então hoje a Ionerd ela é um marketplace, tem mais de 25 mil técnicos operando.
e o nosso foco são grandes empresas, então seguradoras, bancos, muito varejo, a gente atende muita varejo que tem lojas presenciais no país inteiro, então qualquer empresa que tenha demanda de capilaridade de técnico, ela é um possível cliente da Ionert. E nessa jornada de montanha-russa, né, eu acabei é, é, principalmente na pandemia, quando toda vez que o Dória falava lockdown e minha operação era tipo 80% em São Paulo, eu simplesmente sentava e chorava em posição fetal ali, né? Porque, cara, matou, E assim, agora, matava. né? Matava meu negócio, né? Não é nem porque Sim. os meus clientes deixavam de pagar ou porque eu não conseguia vender mais, mas era simplesmente porque eu não podia pôr uma pessoa na rua. Cara, assim, foi muito difícil para mim esses anos de pandemia como empreendedor, e muito difícil para mim também porque eu tinha acabado de ter um filho, bem no, né, eu tive um filho em janeiro, estourou a pandemia em março, então eu me vi encurralado ali com uma empresa que a gente precisava ser muito forte, né, para segurar esse desafio e, cara, com um bebê no outro braço ali, sem saber muito bem como lidar com toda a situação, né? Difícil. Então, foi assim, foi um ano bem complexo, muitos aprendizados, mas nessa reflexão, quando eu parei para pensar depois, agora em 2022, quando a gente começou a sair um pouco da pandemia, eu comecei a pensar, cara, entre ter um negócio que fatura 1 milhão por mês e ter 20 negócios que faturam 50 mil, se eu pudesse me dar um conselho há 10 anos atrás, eu diria, putz, tenha uma carteira diversificada de pequenas apostas, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, né? Eu pensei, cara, se no futuro eu quisesse ter uma carteira de pequenos negócios que eu pudesse aplicar um Pareto, assim, eu pudesse trabalhar 20% usando a minha experiência hoje de startups e trazer 80% do resultado, mas não um resultado no curto prazo, mas um resultado que eu pudesse trabalhar com produtinhos bem organizados, assim, produtinhos PLG, self-service, que eu possa crescer organicamente, sabe, uma coisa que consiga administrar, tipo, com 1 ou 2 funcionários que possam gerir uma carteira de 10 produtos, assim. Essa foi a minha visão, assim. E aí eu peguei e comecei a estudar pra caramba, assim. Eu falei, meu, quem é que tá fazendo isso, né? E aí comecei a estudar, e como eu sou vendedor, cara, eu saí, tipo, batendo na porta de um monte de gente lá fora e saí agendando café com um monte de gringo lá, e falei com gente na Europa, falei com um cara na Coreia do Sul, falei com gente em vários países, Legal. batendo no LinkedIn mesmo, falou, e aí, cara, posso conversar com você? E aí comecei a achar uns caras lá fora com algumas teses chamada Micro Private Equity. E a tese de um Micro Private Equity era, olha, é, o Private Equity ele compra empresas de 20, 25 milhões para cima, porque abaixo disso são negócios que muito trabalho e às vezes pouco retorno financeiro. E Uhum. aí esses caras de Micro Private Equity, eles chegaram e falaram, putz, cara, a gente quer comprar empresas que faturam até 5 milhões por ano. Falei, pô, cara, que massa, o que que esses caras estão fazendo? E aí comecei a cavar, cavar e achei alguns caras lá fora com algumas teses muito loucas, assim. O cara chegava e falava, cara, quero comprar micro SaaS que fatura até 10 mil de MRR por mês. Eu falei, pô, o que que é um micro SaaS? Como assim 10 mil? Cara, como que você compra um negócio de 10 mil por mês? Tipo, às vezes o cara não tem nem CNPJ, entendeu? E aí comecei a estudar cara, fiz um livro sobre esse estudo de 110 páginas, que inclusive eu disponibilizo esse playbook na comunidade. E aí eu falei assim, cara, vou fazer uma coisa no Brasil. Tipo, é isso, assim, é isso que eu vou dedicar meus próximos 5 anos, porque é uma coisa que eu acho que é o que a gente chama no mundo de startups de low hanging fruit, assim, é uma coisa que eu acho que com a minha experiência eu consigo fazer acontecer sem perder muito o meu foco, sem perder muito o meu dia a dia da Ionerd. E aí eu comecei a procurar microsas no Brasil para comprar, né? Comecei a procurar, mas cara, eu sentia que eu tava tipo numa praia assim, com milhões de pedras e rochas, e eu tinha que ficar levantando pedrinha por pedrinha assim, para ver se eu achava um microsas. Então, Uhum. mesmo tendo um bom networking no ecossistema, eu não conseguia achar. Tipo, eu chacoalhava, fazia muita reunião, mas cara, o empreendedor normalmente achava que o negócio dele valia muito mais do que valia. Putz, o cara era muito informal, putz, o cara não queria vender. Cara, pensa comigo, se tinha lá, tipo, você é um desenvolvedor, ganhando lá seus 15 mil por mês lá, trabalhando, sei lá, em dólar ou, sei lá, em real, ganhando bem, e aí você tem uma extensão do Chrome que você fez lá e te traz 5 pau por mês de renda sem nenhum esforço, assim. Cara, por que que você vai vender isso, entendeu? Você tem, tipo, um negócio ali que é a Uma sua renda aposentadoria, passiva, né? Tem uma uma renda renda passiva passiva, entendeu? eterna ali, né? Assim, eterno é uma palavra muito forte, mas digamos que É, pelo menos uns seguir 5 anos, evoluindo, assim, né?
né, se seguir É, evoluindo o produto, ele até pode crescer, né? Eventualmente morrer, mas pode. E não é só aí, fazer como um side business, né? exatamente. E essa é a mentalidade da galera, assim, um side business, assim. Uhum, Sempre foi. Acho que essa é a mentalidade do brasileiro quando a gente fala de micro SaaS. entendi. 99% dos caras veem ele como um side business. E eu acho que é assim que começa uma jornada de um micro SaaS, até ele não ser mais um side business e ser Uhum, seu projeto principal. Cara, aí eu cheguei à conclusão que montar um fundo de micro private equity no Brasil ia dar muito trabalho. E então eu concluí que, cara, é uma coisa de longo prazo, né? Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, então eu vou começar a escrever sobre micro-SaaS no Brasil e vou montar uma comunidade. E daqui 2 anos, talvez, se for um melhor momento, eu já vou ter lá vamos dizer, um funil de inbound, e aí eu consigo, tipo, analisar mais negócios e, assim, cara, sem pressa, entendeu? Eu acho que uma coisa muito sem compromisso. E aí eu comecei a escrever e, cara, em 3 meses, mais de 1.100 pessoas entraram na comunidade e me surpreendeu muito positivamente, porque eu jamais esperaria que uma coisa de nicho tivesse tanta gente interessada. E me fez enxergar que existem muitas oportunidades além de só comprar e vender micro SaaS. E aí que eu comecei a estudar pra caramba. E aí nessa jornada, assim, nesse crescimento da comunidade, eu tive uma ideia. Eu pensei, cara, eu vou começar a cobrar R$ 9 por mês da galera que quiser pagar uma assinatura, mas eu não vou dar nada em troca, assim. Tipo, é um investimento, assim. Eu peço para as pessoas, olha, façam um investimento na comunidade e ajude a gente a construir a comunidade. E na minha cabeça foi, cara, quem pagar é a minha persona, porque eu não sei ainda quem era a minha persona, né? E aí eu uhum. comecei a cobrar a galera e nisso passou-se, entrevistei mais de 70 pessoas nesses meses e entendi claramente hoje como que está composto o ecossistema do Brasil de microsas. Quem são os stakeholders, quais são os anseios, os medos, os desejos, o que que o pessoal está fazendo. E aí comecei a rodar várias pesquisas, e aí eu resolvi montar um grupo no Telegram, porque eu acho que o Telegram ele tem uma dinâmica de grupo muito melhor do que o WhatsApp. E comecei, cara, a rodar várias pesquisas lá dentro e comecei a descobrir muito sobre o microsas. E aí eu tive uma ideia de lançar um fórum só focado em microsas e coloquei um formulário bem extenso para a galera que queria cadastrar no fórum, tipo, extenso mesmo, umas 40 perguntas, para realmente fazer tipo, uma pesquisa mais formal, assim, sobre quem é o empreendedor de microsas. Porque para mim, assim, o cara que quer entrar num fórum de microsas é o cara no fim do funil, assim, é o cara extremamente qualificado para esse perfil. E aí eu comecei a ver, cara, que 20% da comunidade inteira hoje de microsas, que faz parte desses 1.100 pessoas, hoje vive de renda de microsas. E quando eu digo vive de renda, é que o cara tira mais de 15 pau por mês com um projeto que ele dedica pouquíssimas ou quase nenhum esforço, assim, para esse projeto rodar. Eventualmente, tem alguns que de repente o cara resolve deixar de ser um microsas e começa a crescer, né? E aí começa a contratar uma, duas pessoas. Mas é surpreendente, assim. Encontrei cases incríveis. Conheci, por exemplo, um empreendedor que tem 6 microsas, fatura 100 pau por mês, era funcionário público, pediu exoneração do cargo. Conheci um empreendedor de 26 anos que fatura 230 mil por mês, Olha com ele e só. o irmão dele. E o mais interessante, cara, é que Um custo microsas, baixíssimo, né? Porque são baixíssimo. como serviço, né? Então é muita margem. Baixíssimo. É muita margem. E uma coisa que me surpreende é que, assim, para mim, microsas, quando eu comecei a minha tese, era assim, pequenos negócios digitais de receita recorrente que faturam até 25 mil por mês, segmentados, ou seja, de um nicho, eles atendem um nicho, não pode ser, tipo, aberto, entendeu? Tem que ser nichado e, Uhum, no máximo, com uma ou duas pessoas no time. Essa era a minha tese inicial. Só que quando eu comecei a ver o mercado, eu comecei a ver que essa minha tese, na verdade, não tem um teto, assim. Quando eu pego e falo assim, que é tipo uma ou duas pessoas, até 25 mil de faturamento, eu tô criando uma caixinha e colocando todo mundo dentro da mesma caixinha. Mas a verdade é uhum, que micro SaaS, ele não é micro. A diferença, acho que, de um micro SaaS e de um pequeno SaaS não tá no fato de quantidade de faturamento, é, é mais o que o empreendedor deseja com o produto. Porque eu explico, né? Um micro SaaS, vamos dizer, pegar um exemplo assim, você construi um micro SaaS para fazer gestão de grupos de WhatsApp para lançamentos de infoproduto. Cara, um nicho, nicho mesmo dos nichos, né? uhum. Putz, seu micro SaaS lá fatura seus 40 mil por mês, você, tipo, tá.
cara, super bem, 40 mil por mês é grana pra caramba. E você tem a opção de, cara, putz, quero acelerar esse faturamento, ou você tem a opção de, tipo, sabe, o tempo tá ao Lifestyle meu business, favor. né? Deixa ele Lifestyle rodando business. ali, gerando um dinheiro e estamos bem assim. Então eu acho que essa é a diferença de um micro SaaS e de um pequeno SaaS, assim. É quando o cara pega e fala assim, cara, vou investir nesse negócio. E eu acho que quando você passa a investir, seja contratação, seja em terceirizar vendas, whatever, assim, quando você dá um passo para o negócio crescer, ele deixou de ser um micro SaaS e se tornou um pequeno SaaS. Então, Uhum, eu acho que essa é a maior diferença, é muito o que o empreendedor quer. Mas uhum, micro SaaS, hoje, para mim, o conceito de um micro SaaS é uma pequena empresa de software, que ela seja mais self-service, que ela não seja vendas de outbound, porque eu acho que outbound quebra o propósito de ser um lifestyle business, e que sim. seja produtos de nicho. Então, você não. Acho que se você criar um CRM para atender, tipo, sei lá, um mercado inteiro hospitalar, por exemplo, você não é mais um micro SaaS, porque para mim um micro SaaS é um negócio de nicho que tem que resolver uma ou duas coisas muito bem feitas para aquele nicho, e é isso, assim, a maior proposta de valor dele é atender um grupo específico de pessoas. Então, acho que, cara, desculpa se eu tô falando demais aqui, mas se você Não, quiser não, fazer alguma tu tá, pergunta. tá falando, eu tô pensando aqui, né? Então, assim, só para a diferença de um SaaS, um pequeno SaaS para um micro SaaS é justamente o micro SaaS ele é bastante nichado, e ele é geralmente uma ou duas pessoas bem enxuto, né? E ele não investe tanto em escalar o negócio. Por exemplo, vou lá num VC, pegar investimento e tal, estruturar a Sim, máquina de vendas, não tem essa pegada, não. né? E aí, nesse contexto, eu queria entender, assim, o que que tu vê de oportunidades de micro SaaS que estão surgindo aqui no Brasil? Alguns exemplos, tu falou bem nicho. Qual é o nicho que o pessoal está pegando aqui e quais, que acho que os Estados Unidos é um mercado mais maduro, né? Quais são os micro SaaS que estão bombando lá nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo? Boa. Cara, eu posso te falar algumas categorias que eu vejo muito micro SaaS, mas eu vou te dar uma resposta mais genérica. Assim, no Brasil, de longe, o que eu mais vejo micro SaaS é de WhatsApp. De longe, assim. Mas é porque eu acho que o mercado é muito favorecível, né? O Qualquer brasileiro usa nicho. muito o WhatsApp, né? O Muito, brasileiro usa cara. muito. Cara, qualquer nicho que você achar, tipo assim, olha, clube do livro de, sei lá, terror de tal coisa, é aquele nicho lá que tem um grupo no Reddit com 100 pessoas lá. Cara, dá pra você criar uma microsite de WhatsApp. Então, assim, tem muita oportunidade. Então, eu vejo muito microsite de WhatsApp. E assim, é bizarro, sabe, Thiago? É microsite, assim, cara, faturando 40 mil por mês com um cara trabalhando tipo 1 hora por semana, entendeu? Uhum. Micro SaaS faturando 100 mil por mês com o sócio que nem tá no negócio, assim. O cara é CLT de outra empresa, fatura 100 pau e, tipo, quem cuida do negócio é um melhor amigo, uma agência de Uhum. marketing, entendeu? É surreal, assim. E E geralmente são negócios montados por tech, né? Gente de tech. desenvolvimento, geralmente. É. Cara, eu Uhum, vejo bastante no-code, mas os no-codes que eu encontro, eles não chegam ainda a beirar esses faturamentos expressivos. Os no-codes que eu encontro, hoje eles estão beirando tipo 2 mil, 5 mil, mas que já uhum, é bacana, se você parar pra pensar que uma pessoa sem conhecimento em desenvolvimento pode ter uma renda passiva de 2 mil por mês. Super uhum, legal, entendeu? uhum. E imagina você construir 30 produtos em 3 anos, 10 por ano, sei lá, quase um por mês, e desses 30, 15 te trazem 2 mil por mês, sabe? Tipo, pô, é um negocinho bacana, entendeu? É. É, então, assim, agora, o que que eu vejo muito lá fora, eu não vejo, o que eu vejo de lá fora, assim, que o pessoal faz muito dar certo. Os empreendedores de microsas lá fora, eles são culturalmente muito diferentes dos empreendedores do Brasil. Os empreendedores lá fora, eles usam primeiro muito o Twitter, assim. E o que que o pessoal faz no Twitter é que eles se propõem a construir side projects, né, esses projetos laterais, em público. Então, o que que eles fazem? Primeiro, eles montam uma audiência no Twitter, falando assim: vou construir 3 ferramentas em 12 meses em público. E aí as pessoas começam a seguir ele, e outras pessoas que usam essa hashtag Build in Public começam a se achar usando essas hashtags, e se forma uma comunidade só de hashtag no Twitter. E aí esses caras começam a lançar os projetos
e eles lançam para a própria audiência deles. Então, quase todo o crescimento dos early users, dos primeiros clientes, né, vem da própria comunidade. E normalmente esses produtos, eles são produtos que eles crescem sozinhos, ou seja, normalmente são produtos que têm tabelas de preço no site, que é um produto que a pessoa vai lá, compra e não tem a necessidade de alguém pegar, fazer um onboarding, de alguém pegar, tipo, pela mão, entendeu? São produtos que o cara compra, cara, põe um cartão, resolveu. E aí, alguns exemplos de micro SaaS que se tornaram SaaS grandes hoje, dois, por exemplo, me veio à cabeça, um se chama Ghost. Então, o Ghost é um concorrente do Substack, é um concorrente do ConvertKit, que também é outro micro SaaS. Mas, por exemplo, qual que era a necessidade do Ghost? Ele queria montar uma forma de criar um portal que fosse um blog e uma newsletter bonito e simples. E a tese dele é que, cara, tinha muita newsletter que era igual, todo mundo tinha a mesma newsletter, era igual, era texto branco e preto, assim. Ele chegou e falou, cara, eu vou fazer uma newsletter bonitinha, com template, que isso possa também ser um blog. O cara posta uma newsletter, posta um artigo no blog, e, cara, começou a fazer isso, demorou 5, 6 anos para ele começar a tracionar, mas é o modelinho que eu te falei, PLG, orgânico, etc. Cara, começou a tracionar, hoje eles PLG é faturam. Product-Led Growth, né? É, aham. Entendi. E aí ele começou a crescer, e cara, hoje é uma empresa grande, eu não lembro exatamente o faturamento, assim, mas a gente tá falando de 6, 7 dígitos de faturamento Uhum. e por mês. E Por mês? outro case, por mês, eles cresceram bastante. A Ghost é um dos maiores ferramentas hoje de newsletter, de conteúdo. E um Uhum. outro cara que é um concorrente do Ghost também, que cresceu bastante, é o próprio ConvertKit, né? Esse também. Eles hoje devem estar faturando 35 milhões, eu acho. Começou como um micro SaaS, com essa tese de build in public, até hoje o cara divulga em público. E isso que eu não estou te falando dos clássicos, né? A gente tem uma pessoa chamada Peter Levels, né? Que acho que é Peter's Levels, né? O nome dele. E, cara, Uhum. ele tem hoje 3 produtos que trazem para ele hoje 3 milhões de renda anual para um nômade digital, entendeu? O cara não tem funcionários, o cara passa o ano inteiro viajando e ele documentou toda a construção. Se você acessar hoje a Nomad List dele, né? Acho que é Open Metrics, eu não lembro, eu posso deixar o link certinho, mas ele divulga todas as métricas dos produtos dele, quanto fatura, quantos usuários ativos, churn, margem, porque é uma cultura lá fora do pessoal trabalhar com esse build in public. E no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, o pessoal acha uma ideia e constrói o produto. E aí lança, e aí tem essa dificuldade de conseguir os primeiros usuários, porque, cara, lá fora, mesmo que você não tenha uma audiência, você não tem um product hunt da vida que você lança um produto lá e você já consegue, né, já atrair uma atração, você tem um Reddit, você tem várias formas de lançar. No Brasil, a gente Uhum. não tem esses formatos, né? Então, Uhum. normalmente o pessoal que começa um microsas no Brasil tem que ser um produto que às vezes ele tem que começar fazendo outbound, ou ele tem que começar no Friends, Family and Fools, né, na rede dele, ou ele tem que começar com canais pagos. A maioria dos microsas no Brasil que eu conheço são de canais pagos, porque é o caminho, entendeu? Mesmo o cara não sabendo se o microsas dele para ou não, cara, o caminho mais fácil é fim de funil, entendeu? Você pega a palavra-chave, põe no Google lá e, cara, testa. Promove o produto. Então, eu acho que essas são as maiores diferenças, culturalmente falando, dos perfis, né? E eu denominei, né, aqui o pessoal de microsas aqui no Brasil como builders, né? Então eu acho que aqui o pessoal, a maioria são aquele perfil execução, assim, entendeu? Então o pessoal é tipo muito mão na massa, são construtores mesmo, assim. Então Uhum. eu acho que tem um potencial gigantesco a comunidade de microsas no Brasil. Eu vejo que nos próximos 2 anos, cara, a gente vai fazer história, assim, vai ter muita gente massa crescendo, muito negócio. Eu vejo que em breve vão surgir oportunidades, igual lá fora, de terem marketplaces no Brasil de compra e venda de microsas, né, M&A, que nem o Uhum. MicroAcquire. Vão Microfone. surgir produtos que nem um Product Hunt no Brasil. Tipo, eu acho que a gente consegue fazer tudo isso na comunidade. E o que mais me fascina, assim, me inspira, é o fato de que, cara, a gente vive numa bolha aqui no Brasil. Tipo, tudo aqui é ou unicórnio ou camelo, entendeu? Tudo gira em torno de startups, assim. Tipo, ou você tem uma empresa tradicional de tecnologia,
ou você tem uma startup. Não existe um meio termo, entendeu? Tipo, Uhum. até as grandes empresas falam, eu estou fazendo uma startup, eu sou uma startup, porque é sexy. Porque a mídia falou que startup é uma coisa sexy. Hoje é sexy. Quanto maior a sua rodada de investimento, mais sexy você é. E, Uhum. cara, eu acho que microsas é um meio termo disso, entendeu? Microsas é uma coisa que não é sexy, mas é uma coisa super bacana, digital, resolve um problema, mas são coisas mais de cauda longa. A gente tá falando de nada de mainstream, mas só cauda longa, assim. Então, microsas pra mim, cara, é o cara que tá comendo pelas bordas. Mas se você parar pra pensar, comendo pelas bordas, tanta gente comendo pelas bordas, daqui a pouco a gente vai estar comendo pelo centro, e microsas vai se tornar Mingau, uma pauta, né? vai comendo mingau, vários mingau pelas bordas, daqui a pouco você está comendo bastante mingau, né? Pois é, cara. E aí, é por isso que eu chamo a comunidade de a nova economia do microsas, porque eu vejo que a gente tem que contar uma história. E se a gente contar uma história bem feita e a comunidade naturalmente vai crescer organicamente e as pessoas vão começar a educar as outras pessoas, porque no fundo a gente está educando um mercado que não existe. E naturalmente eu acho que, cara, muita gente vai começar a ver microsas como uma alternativa, seja ela de diversificar risco, diversificar renda, seja ela um laboratório para você experimentar coisas, né? Tipo, cara, e se eu fizer um microsas para aprender sobre SEO? Então você vai lá, veja as palavras mais buscadas do Google no Keyword Search e monta um microsas em cima daquilo. Cara, é um experimento, entendeu? E se você tentar criar 3 microsas no code por diversão? Cara, vai que um te traz R$ 500 por mês, mas, cara, que investimento que você vai pôr, sei lá, algumas horas e vai te trazer R$ 500 por mês recorrente? É muito difícil. Então é uma oportunidade muito grande, sabe? E o Brasil é um país que tem muita, muita oportunidade, porque a gente é defasado tecnologicamente falando em muitas áreas no país. Então tem muita oportunidade e muita gente está vendo isso. Então eu acho que é só uma questão de tempo para a gente começar a ver com muita força microsas aqui no país, sabe? E Legal. E me diz acho isso uma bem coisa, curioso. hoje a comunidade, você comentou que está com 1.100, né, inscritos, crescendo rápido, né? 3, 4 meses já está com 1.000, mais de 1.000, é realmente um crescimento bem rápido. E aí você tem um perfil, né, que você falou aí de 20%, que são bem nichados, bem pequenos. Como é que é o perfil dessa tua audiência? São realmente só técnicos? Tem empreendedores? Tem pessoas que não são da área de tecnologia que estão querendo criar um side business? Como é que você mapeia e para onde é que se enxerga o crescimento e a evolução, a maturidade desse tipo de iniciativa, comunidade de micro-SaaS no Brasil? Cara, boa pergunta. Eu não tenho os números de cabeça porque eu não pergunto muito bem quais são as atividades das pessoas, mas se eu pudesse dar um chute aqui, eu te diria que pelo menos 80% da comunidade é desenvolvedor, assim, seja desenvolvedor ou desenvolvedor no code, mas é um desenvolvedor. Então é um cara que já trabalha com produto, entende de produto. É porque esse pessoal tem muita facilidade, entendeu? De fazer MVPs e lançar e testar. Para eles, na verdade, é um prazer fazer isso, né? Mais do que um hobby, é um prazer, assim. Uhum. E eu até escuto direto, assim, o pessoal falando que, inclusive, esse é o maior inimigo deles, porque eles gostam tanto de fazer produto que às vezes o cara só se foca em produto e esquece que existe todo o resto em volta do produto. É, mas eu diria que assim, ó, hoje 80% é desenvolvedor e 20% está dividido entre empreendedores, e aí eu falo, cara, tipo, startupeiros mesmo, a galera que tá tentando, né, o pessoal, normalmente é o pessoal um pouco mais macaco velho, assim, que já tá nesse jogo de startup há uns anos e começou a ver esse micro-SaaS como uma oportunidade, assim como eu vi. Então eu vejo bastante empreendedor, eu vejo muito investidor na comunidade, então a galera já tá começando a ficar de olho, pensando, cara, pô, como eu posso participar desse movimento, entende? Sim, Então tem eu um vejo. dinheiro girando aqui, né? Tem um dinheiro girando aí, cara. Onde tem dinheiro, tem É. gente querendo pôr mais dinheiro, triplicar esse dinheiro, né? Então, assim, eu vejo bastante investidor, ainda poucos fundos. Eu sei que a gente tem uns 4, 5 fundos que seguem a comunidade, mas a maioria são investidores anjos, que eu vejo bastante. Eu vejo muito curioso também no meio dessa galera. Curioso é, tipo, o cara que entendeu a oportunidade. Tipo, ele não é um empreendedor de tecnologia, mas ele é um cara rápido, assim, então ele falou, pô, mas esse negócio de ter carteira de micro SaaS, não precisa ter um grande expert no tema e tal. Tipo, o cara falou, pô, eu quero ter isso, como que eu faço para ter isso? Então eu vejo muita gente curiosa e leiga no assunto,
Uhum. Eu acho que esses são os principais perfis mesmo: investidores, empreendedores, curiosos, desenvolvedores. Acho que é isso, cara. E para Isso. onde que vai a comunidade, né? Eu, eu vejo que assim, eu acho que tem dois perfis dentro da comunidade. Tem o perfil, vamos chamar de early stage, então é o cara que tá se ensaiando para lançar o seu primeiro micro SaaS, mas ele já Uhum. entendeu os benefícios que é de ter um projeto de micro SaaS. Tipo, o cara já entendeu, já descobriu que existe e falou, putz, isso me interessa muito, eu quero seguir por esse caminho. Mas ele ainda não achou a ideia, não teve as motivações certas, não tá no momento certo, mas o cara tá decidido que ele vai lançar um micro SaaS. Uhum. Esse é o perfil early stage. E aí você já tem o pessoal já mais ligeiro, assim, o pessoal de, vamos chamar de growth, né? É o pessoal que, tipo, cara, já lançou um micro SaaS, tá lançando o segundo, já tem a intenção de montar um portfólio. Já quero falar, cara, quero três, quatro, cinco. E eu acho que é bem dividido esse perfil, mas a grande maioria, pelo menos mais de 50%, ainda tá nessa fase de buscar a ideia e tudo mais. Eu diria Entendi. que 50% da comunidade ainda tá no topo de funil, tentando se encontrar e tentando buscar essas inspirações. Eu diria que mais uns 20% tá no meio do funil, então já tem a ideia. Agora tá na parte de validar, testar, desenvolver, itinerar, tá na parte. E mais o resto, tipo, no final ali, que já tá com o projeto rodando, ou já tá no segundo, já tá no terceiro, já fatura mais de 5 mil, já fatura mais de 10, que já é um pessoal, independente do faturamento, é um pessoal mais maduro. E, Uhum. cara, eu tenho uma visão muito clara, assim, quando você põe muita gente com o mesmo objetivo, olhando para a mesma direção, e pessoas fodas, naturalmente muita coisa foda vai acontecer, assim. Então, Uhum. eu acho que a própria comunidade ela vai crescer sozinha, porque é muita gente boa no mesmo lugar, olhando para o mesmo lugar, assim, para a mesma direção. Ah, Então, eu acho que a comunidade vai crescer bacana, assim, bem sozinha. E eu tenho uma tese, né, cara? Eu acho que eu tô pensando em estruturar um negócio, eu já venho dando alguns spoilers para a comunidade, mas eu tenho uma tese que eu quero montar uma holding de microsas no Brasil. Só que de vez eu comprar os microsas, eu quero trazer eles para dentro da minha holding e oferecer para eles ferramentas para que eles possam manter o lifestyle business deles. Então, uhum. eu estou estruturando, né? Já estou em fase de testes, mas eu quero montar, por exemplo, um centro de serviço compartilhado onde, por exemplo, de vez o empreendedor gastar 2 pau com um advogado para para um termo de uso no site, esse empreendedor vem para minha holding e eu consigo contratar um advogado e ratear entre Ah, 10 tchau. projetos. Belo É, negócio, hein? eu Belo negócio. consigo fazer isso com vendas, com suporte, eu consigo fazer isso com contador. E, cara, qualquer freelancer que a gente contratar no volume, fica barato. Então, eu Uhum. tô pensando assim, como que eu posso montar um negócio que eu possa empoderar o lifestyle business do cara? Tipo, como que eu trago mais margem, mais faturamento com menos trabalho? Que eu acho que, cara, se eu descobrir essa equação, assim, muita gente vai ficar feliz, eu vou ficar feliz. E eu vou E te dizer que existe tecnologia, né, para você colocar produtos SaaS assim pequenos, bem nichados, em piloto automático mesmo, né? E aí você consegue absorver toda a parte burocrática do negócio pro cara. O cara só precisa focar em criar a ideia criativa dele. O resto exatamente. o business roda sozinho por trás, né? Ah, bela ideia, hein, E aí eu Bruno? tenho umas ideias Gostei megalomaníacas, dessa assim. ideia. Valeu. E aí eu tenho algumas coisas que eu queria fazer, assim. Eu acho que não tem nem nome no mercado para essas coisas, mas eu queria, além de montar essa road e oferecer centro de serviço compartilhado, eu penso, por exemplo, em usar o meu networking de startups e começar a trazer, tipo, mentores que esses caras não teriam acesso sozinhos, entendeu? Uhum, Então, tipo, trazer um cara muito foda de startup, por exemplo, para falar sobre orgânico e sobre canais pagos. Eu quero trazer, por exemplo, pessoas que eu consiga imediatamente aumentar o faturamento do empreendedor. Então, por exemplo, uhum. cara, eu trago um cupom da AWS de US$ 50 mil para o cara, da noite para o dia eu economizei para o cara 150, R$ 200 mil de infraestrutura e o cara ficou R$ 200 mil mais rico entrando aqui na nossa holding. Aumentei a margem dele da noite para o dia em 5%, 10%, mas, cara, já é um dinheiro imediato no bolso. É um belo E, benefício. e aí, no fundo, o que que eu penso? Em fazer um equity swap com a galera. Então, por exemplo, assim, eu trouxe você para Pixel, né, que é o nome do projeto. Tipo, cara, se você tá aqui dentro, tipo, e é um eu empreendedor, porque se você decidir vender água de coco na praia e fechar seu negócio, tipo, ferrou, entendeu? O
que eu posso fazer para você se sentir à vontade em construir mais projetos aqui dentro da Pixel? Tipo, eu entro com o capital, eu ponho uma grana. Mas, cara, imagina, eu trago o Thiago, que é muito bom em montar microsas, e eu trago o Bruno, que é muito bom em montar microsas, e vocês têm uma ideia juntos e montam microsas aqui dentro da holding, eu posso construir um laboratório de microsas e de experimentos com as próprias pessoas aqui dentro. Então, como que eu faço para essas pessoas verem valor numa relação de longo prazo, dando equity para elas? Então, a minha tese é assim: se eu pegar uma holding, pegar e falar assim, olha, Thiago, eu te dou 1% da Pixel e você passa a ser sócio de 200 empresas simultaneamente. Para você é um puta de um benefício. E eu pego 5% do seu equity, por exemplo. Mas eu não pego esse equity pensando que você vai vender esse microsas e eu vou ganhar uma grana. Eu pego esse equity porque eu acredito tanto em você e tanto no seu negócio, que eu acho que esse seu negócio vai crescer um dia, você vai chegar e falar, Bruno, eu quero te comprar de volta. Eu quero esse seu 5% de volta porque eu quero esse meu negócio inteiro para mim. E é aí que Uhum. eu acho que tá o pulo do gato. Então a minha Isso ideia ajudou o empreendedor a ir para o próximo nível, né? É um e construir ganha-ganha. outros negócios. É um E ganha-ganha. construir os negócios, exatamente. Bacana a ideia. Então, é um projetinho que eu tô, assim, refletindo já faz um tempinho, mas se tudo der certo, eu pretendo lançar ele ainda esse mês. E Legal. aí, eu acho que tem muita oportunidade, assim, sabe, para micro SaaS, e eu acho que se eu fizer um trabalho bem feito de educação de mercado, fazer um trabalho bem feito com essa holding e tudo mais, eu acho que, cara, os próximos anos vão ser muito bacanas, assim. Eu acho que é um mercado que tem muito potencial e muita gente boa. Então, É mas assim, verdade. cara, eu sou apaixonado pelo tema, né? Então, também, tudo que eu falo aqui parece lindo, né? Acho que tem vários desafios, né? Nada é tão lindo assim, tô me divertindo. E Ah, isso que acho que importa, isso é né? o mais importante, é. Se o assunto é apaixonante, a gente gosta, tem que ir mesmo e acreditar com fé que vai dar certo. E eu acho que vai dar certo. Achei que a ideia é sensacional mesmo, Bruno. Massa. Bruno, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. E aí eu queria fechar pedindo para tu deixar um recado final e também compartilhar aqui alguns links, né? Que você comentasse que tem um livro que você escreveu. Não sei se é possível ter acesso a esse link do livro para a nossa audiência. Claro. Pode deixar aqui nos comentários do episódio, né? E alguma outra referência que você pode deixar aí para quem tiver interessado também, como que faz para acessar a comunidade, né? Dou esse Claro. final para ti aí. É, cara, o pessoal consegue me achar muito fácil no LinkedIn, como Bruno Okamoto. E, enfim, no vídeo tá escrito Okamoto ali no meu, na minha foto ali, então é fácil de achar meu sobrenome. E para achar a comunidade, conteúdo, tudo mais, é só procurar o microsas.com.br, que esse é o nosso Bom domínio. domínio, hein? É, bom domínio. Comprou o domínio na E hora certa, hein? eu achei ele, tinha uma pessoa que já tinha comprado, daí eu bati na porta dela e fiz um bom negócio com ela. Legal. E, e aí é só acessar microsas.com.br. A gente tem uma comunidade no Telegram também chamado MicrosasBR. E esse livro que eu comentei, se você acessar esse link do microsas.com.br, ele é um sumário de todos os artigos que eu já escrevi. No final da Uhum. página, você vai achar esse playbook de Micro Private Equity lá. É, e aí é só seguir a newsletter, cara. E aí a gente vai, toda semana, toda terça-feira eu escrevo um artigo. Às vezes são artigos um pouco mais topo de funil, às vezes eu estou inspirado, faço umas coisas mais complexas, mas são artigos densos, assim. A maioria dos artigos requerem um pouco de paciência para ler, assim. É, Conhecimento de tecnologia também. Eu li alguns artigos que postou lá, realmente, alguns temas são bem técnicos, assim, né? Mas para quem está interessado pelo assunto, acho que é um conteúdo de excelente qualidade, viu? Parabéns aí pelo material. Realmente está bem detalhado, assim, bem profundo, né? valeu, cara. É isso, né, cara? Eu acho que quando você faz o que você gosta, é Isso divertido, assim. O meu fica maior bem desafio feito. não é nem escrever, assim, cara. Antes era, assim, porque eu me considerava até um analfabeto digital antes de começar a escrever ali. Mas o meu desafio hoje é, cara, achar inspiração, assim, porque a comunidade gera muito conteúdo. A galera fala de muita coisa. E aí eu tenho vontade de escrever sobre tudo, assim. Então é difícil só achar conteúdo massa que eu não viaje muito, assim, porque no fundo, cara, é um mercado que não existe, entendeu? Então você viajar com teorias e hipóteses é muito fácil. Então eu acho que o meu maior desafio é tentar ser um pouco mais pé no chão, sabe?
Eu acho que um objetivo que pode trazer aí para o grupo, eu te dando a minha opinião, né? É começar a trazer essa maturidade que tem lá fora, né? Nos Estados Unidos e tal, de micro SaaS e começar a trazer para o Brasil. Poxa, quais são os nichos que micro SaaS lá fora tão quentes, por exemplo? Tipo, Shopify. Tem várias empresas que estão criando micro SaaS em cima de um ecossistema, né? De uma plataforma e ninguém usa aqui no Brasil, né? E lá fora gira demais. Ou seja, É, comecei a trazer esse tipo de ideia, porque acho que traz esse tipo de ideia para o cara lá, traz visibilidade para ele, ele começa a dizer, puxa, né? Começa a criar awareness e o pessoal começa. E às vezes o produto está lá fora e tem todo um. Como a maturidade digital aqui no Brasil é muito baixa, você cria um produto em português que faz coisas muito parecidas com lá, ele, né, vende que nem é, água. E aí você começa a estimular esse ecossistema, né? Eu acho que pode boa ser um sugestão. caminho. Boa sugestão. Legal, Muito bom, cara, ver. Bruno. Muito obrigado pelo papo aí. É um prazer te conhecer. Prazer E todo meu. quem sabe a gente volta aí mais um tempo depois aí com o Product Hunt brasileiro, com a Pixel aí fazendo história. E aí a gente volta a conversar aqui no Vertigo Talks, tá bom? Obrigado de Cara, vai novo. ser um prazer. Obrigadão, Thiago.